coisa muito curiosa está acontecendo com a pesquisa Datafolha, que deveria ter saído ontem, tá? A pesquisa Datafolha, e não saiu. E o pessoal não tem muita explicação não, né? Disseram que ia sair hoje, mas hoje já são agora o quê? Só quase 5 horas da tarde aí no Brasil e não saiu ainda a Datafolha ainda não. Deve sair hoje, deve sair mais pro final da noite, né? Mas não deixa de ser curioso esse atraso, tá? Porque era uma expectativa muito grande, estava aqui, ó, a pesquisa presidencial do Datafolha, que está sendo muito aguardada para essa quinta-feira, porque é a primeira pesquisa do ano, não sei o que lá e não sei o que lá. E agora não saiu a pesquisa, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não saiu a pesquisa. Deve sair hoje, mais tarde vai sair o vídeo. Eu vou fazer o vídeo também falando sobre a pesquisa do Datafolha, com certeza. Mas por que será que não saiu na data correta, né? E aí que eu falo para vocês que será que é porque não conseguiram martelar o número suficiente? Eu fico imaginando o pessoal do Datafolha, né? Não, beleza, terminaram a pesquisa? Terminamos, chefe, tá tudo beleza a pesquisa, podemos publicar? Podemos publicar, chefe, só que o Flávio tá na frente, né? Não pode, tem que dar um jeito aí, manda alguém para a penitenciária imediatamente fazer mais umas pesquisas lá na porta da penitenciária, para a gente poder equilibrar esse negócio aí. Não pode, Flávio na frente não pode, mas aí vai atrasar a pesquisa, chefe. Não, mas não tem problema, manda alguém lá na penitenciária lá agora para fazer as pesquisas. Eu fico imaginando isso, só pode ser isso, né? Aí a gente vai falar aqui também nesse vídeo da pesquisa Arrow. Eu confesso que eu não conheço esse instituto de pesquisa, mas mostrou o Flávio bem na frente do Lula. E também tem a plataforma econômica do Flávio Bolsonaro, que me parece bem razoável. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Jaspion, o Libertário Galáctico, Estocar Vento e Saudar a Mandioca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, por que a pesquisa Datafolha presidencial não foi divulgada na quinta-feira, né? Aí tá aqui, ó, a nova pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial não deverá ser divulgada nesta quinta-feira, como sugeria o registro publicado no Tribunal Superior Eleitoral. Veja a foto abaixo, tô aqui, ó, tá? Realmente, quando o Lauro Jardim fez essa reportagem aqui, dizendo que é muito importante que essa pesquisa da Datafolha na quinta-feira, que vai esclarecer todos os problemas, que é a Datafolha que vale, esquece as outras, a Datafolha que importa, vai dar o Lula na frente, todo mundo tranquilo, não sei o que lá. E estava prevista aquele data de divulgação, 5/3/2026, conhecido como ontem, né? E geralmente, quando a Datafolha coloca o prazo de divulgação, o prazo de divulgação é esse mesmo, ele coloca ali, é isso mesmo, né? Aqui, ó, a pesquisa começou a ser feita na terça-feira, dia 3, e terminará nessa quinta-feira. Serão ouvidas não sei quantas mil pessoas, não sei o que lá. Segundo a Veja apurou, a data que aparece no site é gerada automaticamente. Não significa que será o dia efetivo da divulgação, que depende sempre do contratante do levantamento. A data, portanto, de 5/3, que aparece no registro, acabou fazendo com que vários veículos da imprensa, inclusive a Veja, publicassem que a divulgação seria hoje. Olha que coisa curiosa, né? Um monte de gente se confundiu, mas não é hoje não, né? A data para a divulgação do levantamento ainda é uma incógnita. Como o jornal Folha de São Paulo já recebeu o levantamento na sexta-feira, dia 6, é possível que seja publicado nesse dia. Mas isso depende do veículo da imprensa. Talvez a Folha não queira publicar no dia 6, talvez queira publicar no dia 7, ou no dia 8, ou nunca. Né? Você não está estranha essa história? Porque eles sempre ficam com esse negócio. Tá todo mundo querendo ver essa pesquisa. O pessoal da esquerda tá todo assim, não, porque a que vale é a Datafolha, hein, gente? Não esquece. Você pode parar na pesquisas de Real Data Big Time, agora não lembro, é Big Data Real Time, eu não sei como é que é o nome da outra lá. E teve também Atlas Intel, eu não sei o que lá. Essas outras que deram o Flávio na frente, não, isso não interessa. Interessa a Datafolha, né? E aí tá todo mundo na expectativa, aqui o Lauro Jardim na expectativa pela pesquisa na quinta-feira, porque vai sair na quinta-feira, e na quinta-feira não saiu a pesquisa. Não saiu, não, era um número só sugestivo, não sei o que lá. Bom, pode ser que saia hoje, deve sair hoje, né? Hoje a Folha de São Paulo já recebeu os resultados. Se não publicou ainda é porque não quis, né? Talvez deixe para publicar amanhã, para sair no jornal de amanhã, né? Não tá estranho esse negócio? Não parece que esse pessoal está escondendo alguma coisa? Eu fico imaginando, tá todo mundo na expectativa. Não, o que vale é a Datafolha, hein? Esquece essas pesquisas. Aí chega a Datafolha, Flávio na frente. A petezada vai à loucura. Não pode, não. Volta lá, faz de novo a pesquisa aí. Não caça mais uns presidiários lá. Faz mais pesquisa com o presidiário lá para ver se sobe o número do Lula aí, porra, para dar um jeito nesse negócio, que não pode não, porra.
deve ser esse o pavor do Pedro. Não sei. Estou só supondo aqui, imaginando o que pode ter acontecido para a Datafolha atrasar a pesquisa dela, né? Agora, saiu essa outra pesquisa aqui nesse meio tempo, que, de novo, eu confesso para vocês que eu não conheço esse instituto de pesquisa Arrow. Aqui, ó, levantamento nacional com 9 mil entrevistas mostra que o petista perde tração justamente no momento que divulgou medidas populares, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, né? Então, o Instituto Arrow está aqui, ó, a mais recente pesquisa nacional de intenção de voto, divulgada pelo Instituto Vetor Arrow, mostra o senador Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula na disputa da presidência da República. O levantamento indica que o senador aparece em vantagem já no primeiro turno e venceria com folga o petista também no eventual segundo turno. Então, no primeiro turno, está o Flávio com 44%, o Lula com 36%. Cara, 8 pontos de vantagem. Ó, a boca do jacaré, ó, só aumentando a boca do jacaré aqui. Os outros candidatos ficaram com 19,64%, né? E o segundo turno aqui, ó, dá uma diferença maior ainda, aqui, ó, 49% para o Flávio Bolsonaro, 40% para o Lula e 10% não sabe, não respondeu. Ou seja, 9 pontos de diferença quase aqui entre Flávio Bolsonaro e Lula. Ó, a boca do jacaré só abrindo ali na pesquisa. Ele está de acordo com o que eu estou imaginando. Eu estou falando para vocês. Se você acompanhar o crescimento do Flávio e o declínio do Lula, a coisa está só crescendo. E essas coisas todas que estão acontecendo aí, do Banco Master, do INSS, do Lulinha e coisa e tal, o Lula está fazendo um monte de entrega. Não, porque estou entregando não sei o que lá, estou fazendo não sei o que lá. E no final das contas, não adianta, cara, porque o Lula está sendo visto como corrupto. E essas coisas todas, isso dói muito no brasileiro, né? Acaba que no final das contas o Lula fica com essa pecha de que ele é responsável pela coisa. Eu já expliquei para vocês, né? Esse tipo de coisa, mesmo que por hipótese o Lula não tenha nada a ver com o caso do Banco Master, por exemplo, eu acho que tem, tá? Porque o Vorcaro foi lá na presidência da República, falou com o Lula, elogiado pelo Lula. Tem 2 auxiliares próximos dele que são empregados do Vorcaro, o Guido Mantega e o Lewandowski, os 2 dentro do Vorcaro lá, né? Recebendo dinheiro do Vorcaro. Mas vamos supor, por hipótese, que realmente não tenha nada a ver com o Lula, o escândalo do Banco Master. Isso não ajuda, meu amigo, porque ele é o presidente atual. Essas coisas, né? O eleitorado encara que isso daí é culpa do cara, pô. Ele podia ter feito alguma coisa, não fez, né? Fez alguma coisa errada, né? E, de fato, não deixa de ter alguma lógica isso daí, né? Eu já falei para vocês, é o mesmo efeito que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro fez absolutamente tudo correto na época da pandemia. Não tem uma medida do Bolsonaro que seja errada na pandemia. Vacina, o Brasil foi um dos primeiros países a ter vacina, um dos primeiros a terem vacina. Então, ou seja, não tem nada de errado na pandemia brasileira, mas a pandemia é uma merda, né? A pandemia morre gente, né? Um monte de gente perdeu amigos, parentes e coisa e tal. E a pessoa acaba associando aquilo ao presidente atual, independente de qualquer coisa. Ou seja, mesmo que o Bolsonaro tenha feito tudo certo, não tenha culpa nenhuma de nada, fica associado porque ele era o presidente no momento. O Lula, acaba acontecendo a mesma coisa com o Lula e o Banco Master. Mesmo que o Lula não tenha nada a ver com o Banco Master, não tenha nada a ver com nada, é na presidência dele, né? E o Lula está com essa ideia de tentar vender para o pessoal que nós estamos investigando o Banco Master, porque o nosso governo está investigando o Banco Master e não sei o que lá e coisa e tal, que foi exatamente a mesma coisa que a Dilma fez na época do Petrolão. Vocês lembram? A Dilma falou, não, que nós estamos investigando o Petrolão, que é o nosso governo que está sendo investigado, não sei o que lá. E não tem jeito, meu amigo, as pessoas não caem nessa parada. Então a situação do Lula está piorando, meu amigo. Eu não duvido nada que esse negócio do Datafolha está sendo escondido porque eles estão preparando o terreno, eles estão se preocupando com como é que a gente vai divulgar esse número aqui, eu vou ficar quietinho. Ninguém fala nada que teve Datafolha, não, né? A maior expectativa, todo mundo falando, né? A outra possibilidade é o Datafolha vir lá com o Lula na frente do Flávio com um monte de ponto. Aí a gente já sabe o que aconteceu, né? Foram lá no presídio, entrevistaram mais um monte de gente lá no presídio lá e pronto, aí deu certo, aí conseguiram entregar a encomenda certinho, né? Não descarto não, cara. Esse pessoal da Datafolha já está desesperado mesmo, né? Já sabem que esquerdista está tudo desesperado mesmo com essa história. Então, essa pesquisa aqui da Arrow é uma pesquisa muito boa para o Flávio Bolsonaro. Bota ele bem à frente do Lula aqui no segundo turno, tá? Eu não sei como é que funciona isso daqui, que tipo de pesquisa, que tipo de metodologia tem essa pesquisa aqui. Não conheço. Mas não é muito longe do que eu imagino, não, tá? Eu acho que está bem razoável, tá? Aqui, ó, o presidente Lula acendeu uma luz amarela. Em um mês que, em tese, deveria refletir posicionalmente a sua popularidade,
A crise envolvendo o Banco Master, a repercussão da CPI do INSS e, não menos importante, a polêmica gerada pelo desfile da Escola de Samba de Niterói acabaram dominando a agenda pública e diluindo o impacto político que essas medidas poderiam produzir, né? Diz o cara do Instituto Arrow aqui, o Rodrigo Betlen. Ou seja, o ponto é esse, né? Essa avalanche de notícias ruins, de intrigas e coisa e tal, isso prejudica o Lula e prejudica muito, meu amigo. Não tem jeito, não tem como ele escapar da visão de que o Brasil está uma bagunça. E se o Brasil está uma bagunça, o pessoal vai querer votar em outra pessoa, não vai querer votar no próprio Lula que está lá, né? Se está uma bagunça com ele, vamos tirar o cara, quem sabe botando outra pessoa, a coisa se arruma, né? E bom, o Flávio Bolsonaro está muito bem posicionado nessa história. Inclusive aqui, ó, ele deu uma entrevista hoje falando sobre, na verdade não foi ele, foi o Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha, da pré-campanha dele, que afirmou que ele pretende promover uma nova reforma da Previdência e uma nova reforma trabalhista. Acho excelente as duas medidas. Eu já falei que se dependesse de mim, teria uma reforma trabalhista do tipo anula a CLT e a Justiça do Trabalho, cancela tudo, demite todo mundo e pronto, e zera essa coisa, porque não faz sentido nenhum esse negócio de justiça trabalhista, de CLT, isso é um lixo completo, né? Mas uma reforma já é uma coisa positiva, já dá uma melhorada nesse sentido, né? E a reforma da Previdência é a mesma coisa. É inevitável uma reforma da Previdência, tá? Porque a Previdência do Brasil, vocês sabem, é um esquema Ponzi, né? É um esquema de pirâmide. Quem entra paga para quem está saindo. Então, à medida que cada vez nasce menos gente entra na Previdência, né? E continua aposentando um monte de gente. Pior do que isso, as pessoas hoje em dia vivem muito mais tempo, né? Acaba dando um prejuízo enorme. Isso daí não tem jeito, não tem como dar certo a Previdência do Brasil. O INSS no Brasil é um esquema de pirâmide. Não sei quando que ele vai quebrar, mas que ele vai quebrar é inevitável. Então tem que fazer mais uma reforma para segurar isso daí. A reforma boa seria a reforma que transformasse esse sistema num sistema como o do Chile, em que as pessoas, ou como dos Estados Unidos, ou como de todos os países decentes do mundo, um esquema que você contribui para um fundo, esse fundo, né, vai armazenando o seu dinheiro e você se aposenta desse dinheiro que você guardou, que aí você não está expropriando de ninguém, não está roubando de ninguém, é o seu próprio dinheiro que você guardou ao longo da vida, que você lá na frente você usa esse dinheiro, né? Só que qual que é o problema? A Previdência hoje, como eu falei, para pagar os aposentados depende do dinheiro que entra na Previdência. Se você pegar esse dinheiro que entra na Previdência e agora usar para guardar num fundo para essa pessoa de hoje se aposentar, quem é que vai pagar os aposentados atuais? Entenderam o problema? Depois que você entrou nessa armadilha, você não tem muito como sair, né? Aí, vamos ver que tipo de reforma que ele consegue fazer, né? O Marinho evitou detalhar os pontos do programa, mas adiantou que no dia 30 de março, eles devem apresentar as diretrizes do plano que incluirão propostas para economia, educação, segurança hídrica e políticas voltadas a terras indígenas. Então tem uma série de coisas aqui bastante bacana. Acho ótimo essa perspectiva mais liberal do Flávio aí nesses campos. Acho que é uma coisa que está faltando realmente e tende a agradar muita gente, né? Ele fala também sobre o arcabouço fiscal, que não é nada, né? O calabouço fiscal aqui, ó. Ele fala que tem que ter uma maneira correta de gerir a questão do déficit do governo. O que tem hoje é uma peneira, não tem jeito, né? E outra coisa que ele colocou também é com relação à escala 6x1. Existe uma proposta de fazer uma coisa muito simples, de você colocar o salário por hora. E aí, beleza, a escala é que você decidir. A escala 1 por 1, ou escala 1 por 10 mil, trabalho um dia, fico 10 mil dias sem trabalhar. Beleza, mas você recebe por hora. Ou seja, o tempo que você não está trabalhando, você não está recebendo, né? Enfim, eu não sei como é que vai ser a decisão dele aqui, mas me parecem medidas muito boas no final das contas. Vamos ver o resultado no dia 30 de março. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.